Oi, gente. Ninguém vai me dar oi, mas tudo bem. Oi, oi, oi. Olá. Acho que, Oi. não sei, Gurias, vamos esperar mais uns 5 minutinhos aí pra ver antes de iniciar? Ou já querem que inicie já? Acho que Tem bastante gente entrando ainda. é. Pois é. Esperar, né? 5 minutinhos. Show. Show. Oi, Berinas, tudo bom? Olá. Oi, gente. Vão entrando, gurias, vão se ajeitando. Sentem mais pra frente na sala. Sintam-se em casa. Já pode pegar o vinho.
Bora, então. Então, sejam bem-vindas a mais um evento, né, das Girls. Para quem está chegando hoje aí, a iniciativa começou com a junção, né, do Dev Java Girls e o Node Girls. Então, segue a gente lá no Dev Girls Poa no Instagram. Adicione a gente lá no LinkedIn, qualquer coisa envie e-mail pra gente e pede o link do WhatsApp para entrar no nosso grupo seleto, só com mulheres maravilhosas. Então, a gente a gente tem feito, né, meetups mensais, agora online, devido ao Covid. As inscrições são sempre pelo Simpla e o nosso próximo workshop é quando der, né? Infelizmente. Submissão de talks. Vou deixar um tempinho aí para vocês, porque espero que a gente saia com uma lista bem grande aí de submissões para a gente estar escolhendo aí as próximas talks, né, gurias? Porque o intuito desse evento aqui é fazer vocês darem talks pra gente, né? É só para isso que a gente fez esse evento, entendeu? Então, assim, a gente tá só no aguardo aí. Qualquer coisa pede pra gente o link que a gente manda também. E hoje nós teremos a Amanda falando sobre os 7 passos para a transição de carreira em desenvolvimento. E depois teremos a Inajara falando sobre o machismo estrutural dos pequenos detalhes, mas que causam grandes impactos. Bora lá, minha gente. As meninas fizeram esse manual aqui muito bacana, porque o Zoom é uma coisa muito louca, né, gente? Então, para a gente ver em formato ali de galeria, tem um negocinho aqui bem pequenininho lá em cima, que eu quase não enxergo, né? Que aí a gente consegue enxergar os quadradinhos pequenininhos, né, com o pessoal. E aí, aqui do lado tem a mãozinha, quando a gente quer fazer uma pergunta ou quando a gente quer falar alguma coisa, a gente levanta a mãozinha aí para falar, para abrir o microfone. E no final, a gente sempre tem um momentinho da nossa foto, que a gente pede para vocês abrir a câmera, né? E a troca ali de LinkedIn no chat para a gente estar ampliando, né, nossa rede aí, network é tudo, né, gente? Então, e é isso aí. Eu vou parar a apresentação aqui para a Amanda dar início ao talk dela. Legal. Tá tudo certo para vocês? Então tá. Eu sou a Amanda. Hoje eu quero compartilhar com vocês basicamente 7 passos para transição de carreira em desenvolvimento que eu apliquei quando eu estava tentando fazer a transição de carreira para desenvolvimento. E o objetivo dessa apresentação não é uma receita de bolo, não é falar o que é certo e o que é errado, é só compartilhar o que eu fiz para dar certo a minha transição de carreira, porque eu tentei transitar de carreira durante 5 anos e só no 5º ano deu certo, e foi quando eu tentei aplicar esses passos. Uma pequena apresentação. Eu sou desenvolvedora de software, eu amo Java, eu gosto muito de codar, eu gosto de criar o código e ver, subir na aplicação e tal. Eu estou trabalhando na ThoughtWorks desde o começo do ano. Eu gosto muito de ler romance, ficção e sobre autoconhecimento também. Eu amo ver filmes, eu sou aquela pessoa fã de carteirinha de cinema, que sai um filme no cinema, eu tô indo lá assistir, agora com a pandemia não dá mais. E eu gosto bastante de viajar, mas para lugares assim, céu aberto, que dá para fazer caminhada, subir montanhas, fazer trilhas. Eu também gosto muito de falar sobre minimalismo, branquitude e desigualdade social. São 3 temas que eu gosto de pesquisar, estudar sobre e conversar sobre isso. Gosto de ler livros, gosto de participar de conversas sobre isso. Então, se algum dia vocês quiserem conversar com alguém sobre algum desses temas, podem me contactar.
um pequeno spoiler do que são esses 7 passos. No decorrer dos slides eu vou explicar um pouco mais, falar um pouco mais deles. Mas basicamente escolha uma linguagem, defina o horário de estudo, escolha um material bacana para você estudar, pratique, mantenha seu portfólio atualizado, interaja com as comunidades e aplique-se para as vagas. Novamente, não é uma receita de bolo, foram alguns passos que ao longo desses 5 anos eu descobri que deram certo comigo. E o primeiro passo, como já diz, é escolha uma linguagem. Isso vai depender muito do que você quer. Não existe uma linguagem específica para você iniciar ou para você fazer a transição de carreira. Isso vai depender se você quer mexer com desenvolvimento de software voltado para celular, ou se você quer entrar na área de back-end, ou se você quer ser front, ou se você quer mexer com sistemas ERP, que são linguagens diferentes também. Então, isso vai ser uma escolha muito individual e de acordo com a finalidade que você tem com a tecnologia, se você gosta, se você se identificou, se você está próxima de alguma comunidade específica. No meu caso, foi Java, e isso é uma coisa bem de antes, desde 2013, foi quando eu tive meu primeiro contato com a linguagem. E eu escolhi Java também porque eu amo desenvolver voltado para back-end, e era uma linguagem que estava super em alta, tinha bastante mercado, tem bastante projetos, muitas vagas falando de Java e os frameworks relacionados. Então, eu escolhi Java, mas se você gosta de front, você pode escolher outra linguagem e assim por diante. Mas o ideal é você escolher uma, pelo menos, porque é impossível você tentar focar em 2 linguagens ao mesmo tempo. Lógico que existe pessoas superdotadas que conseguem ter disciplina para aprender várias linguagens ao mesmo tempo, inglês, espanhol, Java, Python, mas eu sugiro, como experiência própria, tentar focar em uma para você conseguir atingir esse objetivo mais rápido. E depois que você aprende uma segunda linguagem, sem ser a nossa língua materna, as outras linguagens são mais fáceis, tanto com idioma, tanto com linguagem de programação. Então, é legal começar por uma e depois, quando você for aprender outra, vai ficar muito mais fácil. O segundo passo é defina um horário de estudo. Uma coisa que eu errei muito nos meus 4 primeiros anos tentando entrar na área de desenvolvimento, não só migrar, porque na época da faculdade eu sempre tentei ser desenvolvedora, mesmo sem trabalhar em nenhuma área, e eu não consegui. Eu acho porque eu não tive um planejamento exato para estudar uma linguagem específica, para ter um bom skill dessa linguagem, para conseguir me aplicar. Então, durante muito tempo eu falava, eu quero ser desenvolvedora, ou eu quero trabalhar com Java. E quando eu ingressei na área da gestão, eu falava para todos os gestores ao meu redor, para os projetos que eu atuava com desenvolvimento de software, mas como PMO, e eu falava, eu quero ser desenvolvedora, mas eu não tinha aquela dedicação, aquele comprometimento com aquilo que eu queria mesmo, sabe? E quando a gente não tem comprometimento, não prioriza o que a gente quer para a nossa vida, outras pessoas vão priorizar coisas para nossas vidas, mas o que elas querem, não o que a gente quer. Então, eu acho que deu certo quando eu priorizei, quando eu coloquei isso assim como objetivo e como foco. Quando eu só queria, mas não tinha colocado como prioridade, surgiu 1000 outras prioridades. Surgiu namoro, surgiu viagem, surgiu casamento, surgiu gestão. Eu acabei fazendo um MBA em gestão de projetos, mesmo falando para todo mundo que eu queria ser desenvolvedora. Porque foi uma prioridade, porque um gestor falou, não, você está nessa área já há 3 anos, você tem que se especializar. E eu entrei dentro de um MBA de gestão sem querer ser gestora. Então, assim, se a gente não colocar prioridades na nossa vida, outras pessoas vão colocar coisas prioritárias que não necessariamente é o que a gente quer. E eu coloquei 2 frases aqui importantes de a gente ter um planejamento, um propósito para a gente, o segredo do sucesso é a constância do nosso propósito, né? A gente vai atingir esse sucesso conforme a gente for constante naquilo que a gente quer atingir, conforme a gente for perseguindo isso. E a persistência é o melhor caminho para o êxito, né? Eu acho que deu certo depois de 5 anos, porque eu continuei persistindo. No começo eu persistia de umas formas não tão assertivas, mas deu certo porque eu continuei persistindo, eu não desisti.
Então, essa é uma dica, assim, que deu certo depois de um longo tempo, depois de 4 anos. Então, se alguém conseguir colocar isso logo no início, eu acho que essa transição vai ser mais fácil. O terceiro passo é escolha o material para o estudo, né? E isso vai de acordo com o que dá certo para você, com o que funciona para você. Muitas das vezes eu via pessoas estudando, eu via pessoas nas redes sociais que eram desenvolvedores, e muitas das vezes imagens de homens, e eu tentava aplicar aquilo e não necessariamente dava certo comigo, não era a minha forma de estudo, de aprender. Então, o que eu falo novamente é a gente voltar para a gente como individual e olhar e ver o que dá certo para a gente, né? Ah, eu vejo que eu sou mais produtiva quando eu pego um curso no Udemy e vou do início ao fim. Ou, eu sou mais produtiva quando eu pego um livro e eu leio todo o livro e depois eu vou lá e pratico os exemplos do livro. Ou, eu sou produtiva quando eu escolho um canal no YouTube que fala sobre uma tecnologia e eu passo horas e horas, um final de semana inteiro assistindo vídeos no YouTube e eu aprendo bastante. Ou quando eu pesquiso só coisas separadas no Google e eu aprendo super rápido. Eu nunca consegui terminar um curso, acho, do início ao fim, assim, com exceção desse ano. Eu não conseguia fazer cursos online, assim, parecia que perdia muito tempo e não ia. Mas, diferente de livros, eu acho que eu li mais de 5 livros de Java e sobre outras tecnologias. Então, eu vejo que quando eu leio o livro, a minha cabeça parece que processa mais, funciona mais, e eu entendo e eu lembro. Então, eu acho legal a gente olhar para a gente e ver o que dá para a gente. Às vezes, muitas pessoas perguntam, qual livro eu devo fazer para fazer a transição? Ou qual livro eu devo estudar? Isso vai depender muito do que é bom para você. Porque, às vezes, um livro super extenso, como Clean Code ou Lógica de Programação, é bom para uma pessoa, mas não vai ser bom para outra. Porque às vezes a outra pessoa gosta de temas mais objetivos, mais práticos, mini projetos, livros com pequenos tutoriais e já aprende, sabe? Então, o livro vai depender de acordo com a linguagem que você escolher e de acordo com o tipo de linguagem que você é acostumado a ler. Se você gosta de muitos textos e várias coisas teóricas e profundas e entender, legal buscar alguns livros assim de referências. Mas se não, se você gosta de coisa mais prática, como os livros que tem na Casa do Código, invista nisso. Mas identifica um material e siga esse material dentro do plano de estudo, do horário que você escolheu, sabe? Se todo dia você definiu que vai estudar 30 minutos, pega o material que você se identificou e todo dia você vai avançando 30 minutos. No final de uma semana vai dar X horas, no final de um mês vai dar mais X horas e cada vez mais você vai estar próximo da sua transição, sabe? Você vai vendo que as coisas vão ficando mais concretas. E o quarto passo, depois que você pegou para aprender a tecnologia, entendeu como que a linguagem funciona, eu sugiro você praticar tutoriais de algumas coisas concretas. Eu vejo que tem muitos livros de muitas tecnologias, por exemplo, Java, como aprender Java em 30 dias, que eu peguei uns livros assim, ou livros explicando a linguagem, como que funciona a sintaxe, o if, o while e etc. Só que não dava aquilo que é utilizado no dia a dia da vida dos desenvolvedores. Não dava aquela instrução do básico que você, depois que você se tornar desenvolvedor, você sempre vai fazer, que são o CRUD. Cadastrar alguma coisa, ler alguma coisa, atualizar e deletar. Eu acho que essas 4 ações, não posso falar com plena certeza, assim, mas essas 4 ações existem em qualquer sistema. Então, por exemplo, se você tem um sistema bancário, você vai precisar fazer cadastro de uma conta ou de um usuário. E depois que esse usuário quiser acessar a conta dele, você vai precisar ler esse dado que você acabou de cadastrar. E se esse usuário muda o telefone, você vai precisar dar update nesse dado. E se esse usuário não quer mais fazer parte do seu software ou do seu banco, você vai deletar ou fazer alguma forma de inativar a conta desse usuário.
E muitos livros mostram só a teoria. E eu acho que durante muito tempo eu fiquei só na teoria, tentando entender Fibonacci, tentando entender a estrutura de dados e tentando entender como que inventaram o Java, como que funciona o número binário e um monte de coisa que não faz muito parte do dia a dia. É lógico que é legal a gente ter um conhecimento de linguagem, de programação, mas o que acontece, eu acho que no dia a dia mesmo da vida do desenvolvedor, são essas ações. Ou você vai ter que fazer uma busca, ou você vai ter que fazer algum cadastro de alguma coisa, ou você vai ter que atualizar alguma coisa, criar sistemas com essas ações básicas, né? E eu acho que eu não consegui entrar na área quando eu estava na época da faculdade, porque eu não tinha, assim, conhecimento profundo de conseguir fazer na linguagem que eu tinha escolhido essas ações. Eu não conseguia fazer um cadastrar, eu conseguia fazer um for, mas eu não sabia como que era cadastrar um usuário num sisteminha básico de Java, num banco dentro de uma lista, eu não sabia isso. E aí ficava cada vez mais difícil entrar nas oportunidades, porque as oportunidades requeria que eu tivesse alguma experiência em desenvolvimento de software. Mas eu falava, não, mas eu sei a linguagem Java, eu sei fazer um for, eu sei fazer um if, eu já fiz o tutorial do livro aqui falando que é Java, quantos bits cabe num char ou no long e etc. Só que eu não sabia utilizar isso na prática. E isso me deixava distante de ser uma desenvolvedora. Então, eu acho que, assim, tentar fazer tutoriais concretos é o maior das dicas, assim, sabe? Depois que eu, peguei um pouco da linguagem, como que eu posso fazer um cadastro de um usuário? Como que eu posso buscar esse usuário? Como que eu posso deletar o usuário? Como que eu posso atualizar o usuário? Sabe? Aí depois, eu tenho um usuário, agora eu quero fazer um sistema do quê? De livros? Uma biblioteca? Como que eu cadastro um livro? Eu tenho usuário? Como que eu deleto, leio o livro, atualizo o livro? Tá. Agora, como que eu faço o meu usuário logar nessa biblioteca? E aí, quando você vê, você já está fazendo sistemas que desenvolvedores precisam entregar diariamente. E aí te deixa muito próximo, assim, te enriquece de experiência, porque para cadastrar, para ler, você vai precisar praticar, vai surgir erros, e você vai estar ali vivendo o que um desenvolvedor vive no dia a dia. Então, o passo anterior é escolha o material para o estudo. É importante você entender a linguagem que você está querendo trabalhar, mas mais importante do que isso é você conseguir fazer coisas práticas com essa linguagem. Seja um joguinho, seja um cadastro, seja uma página web com vários estilos e várias coisas, mas é legal que você faça alguma coisa prática. O quinto passo é mantenha o seu portfólio atualizado. E isso, sem brincadeira nenhuma, foi um erro que eu cometi, porque no meu 5º ano, tentando transição de carreira, eu estava fazendo muitos projetinhos práticos do passo anterior. Então, eu tinha lá um gerenciador de hotel, eu tinha um gerenciador de biblioteca, eu via algum site legal, alguma coisa assim, eu ia lá e replicava, sabe? Utilizava os frameworks e fazia tal coisa, mas só estava na minha máquina. Ninguém via, ninguém sabia disso. E depois que eu subi no GitHub, eu subi os meus códigos, foi assim, primeira semana de janeiro de 2019, eu subi todos os projetinhos e códigos que eu tinha, desde um gerador de senha até um CRUD, um simulador de uma API de banco e etc. E aí, depois de 2 meses, eu recebi uma proposta de emprego para uma vaga de emprego que eu nem sabia que existia e que eu não tinha me candidatado. E eu recebi essa proposta de emprego porque a pessoa gostou do meu perfil no GitHub. E, assim, a porta de emprego bateu em mim, porque a pessoa viu que eu tinha conhecimento, eu tinha feito isso. Então, às vezes, a gente não precisa necessariamente ter experiência de carteira assinada, mas só a experiência de ter criado essas coisas e ter desenvolvido essas coisas mais práticas abre
muitas portas, né? Então, principalmente GitHub, para quem é da área de desenvolvimento, o Git, né? Você pode usar o GitLab, GitHub, e também o LinkedIn. Se você fez curso, se o seu método de ensino é fazer cursos, é aprender a fazer cursos, todos os cursos que você conseguir, tem como adicionar no LinkedIn. E isso vai direcionando as pessoas que vão pesquisando, pessoas que estão dispostas a trabalhar, porque você coloca lá que você fez cursos de desenvolvimento, você fez algum curso da Udemy, da Lura, etc. E aí, quando o cara tá pesquisando pessoas porque ele tá disponibilizando uma vaga, às vezes vai aparecer o seu perfil lá. Porque o nome do curso bate com a busca de profissional que ele tá fazendo, sabe? Ou recomendação mesmo de colegas, assim, eu fiz tal curso, eu aprendi isso, me recomenda e tal. Essa questão de network no LinkedIn também ajuda bastante. E eu sempre mantinha atualizado, assim, as tecnologias que eu estava estudando, que tem como também selecionar sem ser um curso com certificado, tem como você colocar lá também. E no LinkedIn, o seu cargo, aquele campo de cargo, não necessariamente você tem que colocar o cargo que você está trabalhando, mas você pode colocar a tecnologia que você está interessada, o cargo que você está interessado. Então, eu coloquei isso e aí eu comecei a receber visita de recrutadores. E não necessariamente eles ofereceram proposta, mas só depois de eu ter colocado desenvolvimento de software, eu comecei a receber visitas. Então, isso ajuda muito, manter o LinkedIn e manter os seus códigos, o que você trabalha, o que você estuda no GitHub, porque mostra que você está ali correndo atrás. Isso é um diferencial, sabe? O sexto passo é interagir com as comunidades. Durante 4 anos, eu fiquei naquele mudinho, dentro da empresa que eu trabalhava antes, falando que queria ser desenvolvedora, mas eu não participava das comunidades, eu não ia nos meetups, eu não conversava com as meninas nos canais de comunicação, eu não compartilhava código, eu mal tinha código antes, porque eu só falava o que queria, mas estudava uma semana Fibonacci, aí eu achava que o negócio era muito difícil de entender, e aí eu parava. E depois, no 5º ano, eu comecei a participar das comunidades, né? A primeira comunidade foi o Dev Java Girls, tive contato também com as meninas de Python, programaria, e a pessoa que compartilhou meu GitHub, que eu consegui o meu primeiro emprego como desenvolvedora sem ter me aplicado a vaga, foi uma colega do Dev Java Girls, que ela gostou do meu perfil, ela falou assim, cara, tem muita coisa lá que você já fez, que você sabe, posso compartilhar com as pessoas o seu perfil do GitHub? E eu falei assim, pode. E aí ela saiu compartilhando com os colegas dela, e aí eu recebi a proposta de emprego, assim. Recebi chamadas para fazer entrevistas, várias entrevistas depois disso, e aí foi quando um dia ela compartilhou com uma pessoa e essa pessoa mostrou para o líder dentro da empresa que eu tinha trabalhado anteriormente como desenvolvedora. E esse líder entrou em contato comigo e aí na semana seguinte ele fez uma entrevista. E aí ele pediu para eu fazer um teste técnico e depois de 3 dias eu tinha recebido a proposta de emprego, super feliz da vida como desenvolvedora júnior. Então, se eu não tivesse compartilhado a minha história com as meninas, se eu não tivesse interagido nos eventos, se eu não tivesse conversado, tivesse mostrado que eu estava em busca, eu também não ia ter recebido ajuda, eu não ia ter um lado, uma pessoa tendo empatia por mim, porque eu estava ali fechada antes no meu mundinho, só querendo. Mas quando eu expandi, eu dei oportunidade para as pessoas também me ajudarem, né? Eu me mostrei vulnerável. Olha, eu quero ser, mas eu não consigo, não conheço. E aí, inclusive, foi as meninas da comunidade que me incentivaram a subir meu código no GitHub. E foi várias sequências, assim, de orientações, né? Sobe seu código no GitHub. Atualiza seu perfil. E aí a gente foi fazendo coisas e, de repente, eu consegui a oportunidade de emprego, né? Depois de 2 meses de ter subido códigos no GitHub, eu comecei a receber proposta e logo em seguida eu consegui minha primeira vaga como desenvolvedora. E durante 4 anos eu não tinha feito nada disso. Durante 4 anos eu só estava querendo ser desenvolvedora e eu não tinha noção nenhuma, sabe, de quanto é importante a gente se manter conectada e ajudar umas às outras, sabe? E isso, assim,
foi demais para mim, assim, me ajudou muito. Eu acho que se não tivesse sido a comunidade, GitHub, fazer exercício prático, eu acho que eu estaria lá ainda com gestão, trabalhando com pessoas super machistas, um ambiente bem ruim, e eu só querendo ser desenvolvedora e achando que isso era só coisa de homem, sabe? Então, realmente acontece. E por mais que a comunidade às vezes tem poucas mulheres, a gente, assim, unidas, a gente consegue atingir, assim, muito além do que a gente imagina. Então, é bem bacana. Se você tiver alguma linguagem que você se identifica, achar uma comunidade legal, participar dos canais, assim, cara, me ajudou muito. E eu quero muito que ajude vocês. Essa foto aqui foi, eu acho que, o primeiro evento que eu participei do Dev Java Girls. E para mim eu tinha que fazer maior esforço, porque os eventos aconteciam na capital São Paulo, e eu morava numa cidade do interior, e para eu ir nesses eventos eu tinha que pegar um ônibus 2 horas para conseguir chegar no evento. Às vezes o evento era tipo das 7 às 10, aí eu ia chegar na minha cidade meia-noite, mas isso valeu muito a pena, porque agora eu posso dizer que eu sou desenvolvedora, eu consegui meu primeiro emprego como desenvolvedora, sabe? Então, é muito massa depois quando a gente consegue atingir o objetivo. E acho que o último passo é aplique-se para as vagas, sabe? As vagas pedem muita coisa, e é verdade, as empresas pedem muita coisa. Mas tenta analisar, assim, se você conhece, se você acha que tem match, assim, de 50% a 60% do que a vaga está pedindo, se inscreve. Porque a gente precisa ter confiança que se a gente já tem 50% a 60% daquilo que a vaga está pedindo, depois que a gente estiver lá, a gente vai conseguir atingir os 40% que falta. Porque a gente é capaz. A gente vai entender exatamente o que precisa e a gente vai correr atrás para conseguir. E às vezes a vaga pede muita coisa porque as empresas são, assim, elas não estão pensando em ter um profissional, elas estão querendo ter uma máquina, né? E aí é até legal a gente ver para a gente conseguir selecionar a empresa que a gente quer para a gente estar e o que a gente não quer. Durante o processo da minha transição, eu fui fazer uma entrevista de emprego numa empresa e aí o cara pedia 1000 coisas assim para um júnior, sabe? E aí ele virou para mim e falou assim: e você acha que você vai conseguir ser capaz de fazer tudo isso e tal? E eu falei assim: eu consigo, eu estudei, eu aprendi tudo isso e tal. E aí ele perguntou algumas coisas assim da minha vida, dia a dia, estado civil, etc. Que eu também nem sei porque tinha que perguntar essas coisas. E aí chegou no assunto que o meu esposo também era desenvolvedor. E diferente de mim, desde a época da faculdade, o meu esposo já trabalhava na área. E aí o gerente que estava me entrevistando falou: legal, então se eu te contratar, eu vou contratar um desenvolvedor júnior sênior. Porque se você não conseguir, você vai levar trabalho para casa e ele faz para você. E, assim, eu não aceitei, nem passei, e eu acho que se eu tivesse passado, eu não ia aceitar, pelo insulto que eu levei, mas para a gente conseguir identificar o tipo de empresa que a gente quer, se a empresa está buscando uma pessoa que vai se desenvolver junto com ela, ou se a empresa só está querendo explorar e ter benefícios nas costas do outro, a outra pessoa sangrando lá, psicológico totalmente abalado, sabe? Então é legal a gente, quando a gente for ver as vagas, ver se a empresa está pedindo demais. E se tiver dentro mais ou menos do ok, se a gente não tiver o 100%, aplique-se com 60%. Porque tem pesquisas que relacionam que os homens, mesmo sem ter 60%, eles se aplicam. E eles conseguem, porque eles são muito confiantes. E a gente precisa ter confiança na gente, que a gente também é capaz. Então, durante muito tempo, eu nunca me candidatei em nenhuma vaga, porque eu achava que eu não sabia. No começo, eu não... Ai, desculpa. No começo, eu não estava preparada mesmo. Mas depois de um tempo eu fui vendo que, tem 50%, tem 60%, vai. Porque se você não passar, vai ser uma experiência, você vai ver o que o mercado está querendo, o que está precisando realmente, o que você precisa direcionar ou focar, porque é legal a gente ter persistência no material de estudo que a gente escolheu, no foco, no planejamento de estudo que a gente teve. Mas às vezes a gente está persistindo numa coisa que não está dando muito certo. E aí é resposta desses processos seletivos que a gente consegue direcionar para a gente ser mais assertivo, né? Às vezes eu falo assim, eu tô
tô querendo uma vaga de back-end Java e eu tô estudando uma tecnologia, um framework que ele não é realmente utilizado no mercado e aí a entrevista vai me mostrar isso. Que às vezes o framework é o Spring, e aí, na verdade, vale a pena ser persistente e estudar um pouco o Spring para conseguir me inserir dentro do mercado. Então, assim, eu acho que o processo seletivo, antes de a gente encarar ele como uma resposta negativa, é legal a gente encarar ele como uma resposta de preparação. Não apostar todas as fichas, vou passar no de primeiro, mas apostar assim, eu vou fazer esse processo seletivo e eu vou ter uma resposta e eu vou ter um direcionamento para minha carreira, né? Para um objetivo meu. E também se você passar e não se sentir confortável no ambiente que você tá, a gente tem 30 dias de experiência, 90 dias de experiência, e a minha psicóloga falava assim: esses 90 dias não é só para a empresa decidir se ela quer você ou não. É para você decidir se você realmente quer ficar nessa empresa, né? Então, é legal a gente sempre não se colocar refém, eu preciso de um emprego de qualquer forma, mas analisar em qual ambiente a gente quer estar, se vale a pena realmente estar naquela empresa ou não, se aquela empresa está pedindo demais ou não, e um direcionamento se a gente está no caminho certo dentro do mercado, né? E, assim, nunca desistam dos seus sonhos, sabe? Se a gente receber uma resposta, assim, uma devolutiva, você não passou, e se a empresa não quis te dar um feedback do porquê você não passou, não desista. Não coloque a culpa em você, sabe? Nunca faça isso. Olhe e fala assim, tá, não deu certo dessa vez, o que eu posso melhorar? O problema é da empresa, que é escrota e não está preparada para me receber, ou o problema é que eu posso focar as minhas energias em algo mais para eu conseguir me desenvolver, sabe? E não desista, porque geralmente a última chave no chaveiro quebra a porta. E ela é a última chave porque ela deu certo, você não vai tentar as outras. Então, assim, continua tentando, sabe? Continua se aplicando. Eu acho que o mercado tá bem aquecido e eu acho que tem oportunidade para todos, assim, sabe? Então, se eu falei rápido demais, me desculpem, mas esses foram os meus 7 passos que eu consegui para fazer a transição de carreira. E no começo da minha transição, no início dos 4 anos lá, eu não tinha conseguido. E aí no quinto ano eu realmente pratiquei essas coisas assim. Tinha dia que eu não conseguia estudar, tinha dia que eu ficava muito abalada, batida com uma devolutiva negativa, tinha, mas isso foi todo um processo de aprendizado, sabe? Então, é possível fazer a transição de carreira. Acho que o foco é ter planejamento e persistência, que dá certo. Aqui estão os meus contatos, LinkedIn. Gosto bastante de compartilhar coisas no Twitter sobre coisas de tecnologia e os livros que eu tô lendo. Se vocês quiserem conversar comigo sobre algum tema, alguma coisa, aqui também é o meu e-mail. Se vocês quiserem também deixar um feedback sobre essa minha apresentação também, vou ficar muito agradecida. E é isso. Obrigada. A gente que te agradece, Amanda. Parabéns pela transição, né? Muito bacana. E pela apresentação, foi muito boa e eu tô apaixonada pelo teu slide, estava muito lindo. Fiquei babando nele, assim. É um slide, é um tema free, como eu gosto de minimalismo, é um tema minimalista, tá no Carnival. Vou E aí tem procurar, então. bastante slide bacana lá. Show. Show, gurias. Vamos passar para a Ina? Olá. Eu vou compartilhar com o áudio do computador porque vai ter um videozinho. Espero que funcione. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá, peraí. Tá. Vocês estão conseguindo ver a apresentação?
Sim. Tá. Então, bom, primeiro, boa noite. E muito boa palestra, Amanda. Estava esperando minha vez de falar para dizer que gostei muito e me identifiquei em várias coisas. Não tive transição de carreira, mas acho que todas elas são muito verdade, muito massa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre machismo estrutural, os pequenos detalhes e grandes impactos. Começar me apresentando, então. Eu sou a Inajara, eu estou na área de tecnologia há mais de 10 anos. Eu sou formada em sistemas para internet e atualmente estou trabalhando como engenheira de software na Acreditas. Um pouco sobre mim, então, fora do trabalho, que eu sou defensora dos testes automatizados e eu acredito que a tecnologia aliada à educação tem o poder de transformação social. Então, eu tenho experiência e gosto de trabalhar nessas iniciativas de educação e tecnologia. E uma curiosidade sobre mim é que quando eu era adolescente eu queria ser bióloga marinha. E eu cheguei a colocar esse curso como opção no ProUni. Mas como vocês podem ver, não deu muito certo, né? Então, eu tô aqui na área de tecnologia. Queria me mudar para Tramandaí, enfim, várias ideias muito loucas aí. Mas aí acabei passando no curso de tecnologia e cá estou eu. Então, falando um pouquinho sobre machismo estrutural, primeiro o que é machismo e depois aprofundando um pouco mais no que significa esse outro conceito. Então, o machismo, ele tem como raiz uma palavra latina, macho, e trata-se principalmente do enaltecimento do gênero masculino sobre o feminino. E ele é expresso por comportamentos, opiniões e sentimentos que declaram a desigualdade de direito entre os dois. Então, o machismo ele é dado muito por causa dessa questão do poder, do homem achar que é mais, que pode mais, que deve mais, em relação ao gênero feminino. E o machismo estrutural é porque a sociedade, com o passar dos anos, enfim, ela criou uma definição do que é ser mulher ou ser homem. Então, isso é muito de uma construção social. E isso faz com que o papel de cada gênero ele já esteja pré-estabelecido. Então, quando uma criança nasce, ela já está com os seus direitos definidos por causa do órgão genital que ela nasceu. E isso tem um problema que, além de ser machista, também é transfóbico. Porque tu acaba colocando toda uma carga, toda uma expectativas em cima de uma pessoa, simplesmente por causa do órgão genital dela. E tudo que é construído a partir disso é uma construção social. Então, não é como se simplesmente pelo fato de ter nascido daquela forma que tu vai carregar certas características sociais e comportamentais por causa disso. Então, a gente coloca como machismo estrutural porque é a partir dessa definição feita pela sociedade. Então, é algo que a estrutura criou e não algo que realmente vem acompanhado da pessoa quando ela nasce. E aí, eu vou parar de compartilhar uma tela para começar a compartilhar outra. Que tem esse vídeo aqui, não sei se você já viu, ele é curtinho, 1 minuto e 50, que é um vídeo de 2016 da Plan International no Brasil, que é uma organização que luta pelo direito de meninas. Então, toda essa questão de igualdade, violência e tudo mais. E tem esse vídeo aqui, o Desafio da Igualdade, que ele foi feito em 2016, mas para mim, infelizmente, ele ainda vale muito para os dias de hoje. Então, a ideia é que a gente possa assistir esse vídeo e a partir dele, daí eu vou embasar o resto da apresentação. Eu vou dar play e aí eu queria que alguma de vocês me dissesse que está conseguindo ouvir o áudio do vídeo, por favor. Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço.
Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro o João não ache que tem mais poder que a Ana. Então, a ideia é que com esse vídeo dá para ver um pouco dessa estrutura, né? Que é desde que uma criança nasce, tudo que ela carrega a partir do gênero que ela nasceu, enfim. E deixa eu voltar aqui e apresentar. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tá. Então, e trazendo alguns exemplos de quando que é estrutural. Um ponto importante também sobre essa questão de ser estrutural é porque existe as pessoas machistas, os homens machistas, né? E que é quando é sobre o indivíduo. Então, é aquela pessoa que replica ou que tem aquele comportamento. Quando a gente fala que é estrutural, é porque é a sociedade, estruturas e o plural que está executando aquela ação. Do machismo. Então, por isso que a gente fala que é algo estrutural, porque vai além do indivíduo. Não é como uma coisa, não é algo que cada pessoa individualmente mudando que a gente vai conseguir mudar, porque precisa ter mudança nas estruturas. Então, alguns exemplos de quando que o machismo ele é estrutural. Um deles é a maternidade compulsória. Então, é aquela ideia de que uma mulher ela só vai ser completa quando ela for mãe, de que uma mulher ela só vai conseguir atingir seus objetivos quando ela tiver uma criança, mas também é a sociedade que depois que uma mãe tem uma criança, ela é como se ela perdesse todos os outros papéis e todo o resto que ela significa, porque ela passa a ser apenas a mãe. Em relação à maternidade compulsória, um item que é um agravante, é que tudo isso, esse peso, ele é colocado basicamente em cima de mulheres cis heterossexuais, como se mulheres trans, como se mulheres lésbicas, bissexuais não pudessem ser mães, porque está diretamente atrelado à capacidade que aquela pessoa tem de gestar. Então, do tipo, só é mãe quem pode gestacionar uma criança. Então, essa questão da maternidade compulsória, ela é estrutural, porque uma criança nasce, ela faz 18 anos, ela casa, é do tipo, meu neto, filho, não sei o quê. E é muito nesse sentido de, tipo, quando que tu vai engravidar? Então, é até uma gestação compulsória, na verdade, né? Um outro item também que ele é estrutural é a questão da desigualdade salarial. Então, no Brasil, uma mulher ganha em torno de 70% do salário de um homem para exercer exatamente o mesmo cargo. E se a gente coloca dentro do recorte de mulheres negras, ganha metade do salário. Ou seja, uma mulher negra precisa trabalhar o dobro do que um homem para ganhar exatamente a mesma coisa, exercendo o mesmo papel. E isso é algo que está dentro da cultura das empresas e também está muito atrelado ao fato do capitalismo, né? Porque o capitalismo se beneficia muito disso. Então, um outro item é a questão da jornada tripla. Acho que até a Amanda citou, né, durante a fala dela, a questão de, por exemplo, eu quero fazer essa transição de carreira, mas além disso, eu sou a pessoa que precisa trabalhar e eu preciso trazer sustento para casa, e muitas vezes eu sou a pessoa que tem, enfim, a independência financeira. Então, nesse caso,
na história, tipo, a mulher ela pode trabalhar faz poucos anos. Sei lá, se a gente for colocar quanto tempo o mundo existe e quanto tempo a mulher pode trabalhar, principalmente no Brasil, é um curto período de tempo. E aí, naquela época, as mulheres elas eram responsáveis apenas por cuidar da casa, do marido, das compras, esse tipo de coisa, e não trabalhavam. A mulher, ela conquistou o direito de trabalhar. Mas, quando ela conquistou esse direito de trabalhar, ela ainda sentia que fazer todas essas outras coisas. Então, além de trabalhar, ela ainda precisava cuidar da casa, do marido, dos filhos e de todas as outras coisas. O que faz com que a mulher, ela termine, saia do seu trabalho, ela precisa chegar em casa, ela precisa continuar fazendo todas essas coisas. Então, ela continua carregando esse peso. Então, por isso que a gente fala que a mulher, ela tem essa jornada tripla dentro da carreira, sendo que para os homens isso não é uma realidade, porque os homens trabalham desde o começo, eles não tinham essas outras responsabilidades, e agora mesmo que os homens e as mulheres trabalhem, não existe essa divisão, existe o que muita gente coloca como os homens ajudarem as mulheres, e não uma divisão do trabalho, por exemplo, uma divisão de responsabilidades. E um outro item que também é estrutural é a questão da masculinidade tóxica, que é o que a gente fala quando o machismo ele também afeta os homens. Mas ele também afeta os homens, porque as mulheres ainda são as pessoas mais afetadas. Porque o machismo ele afeta os homens se afetam e afetam as mulheres. Então, em relação a essa questão de masculinidade tóxica, por exemplo, o fato de que os homens eles não podem ser sensíveis, os homens não podem ter sentimentos, eles não podem chorar. Isso faz com que, por exemplo, os homens eles morrem antes e eles são o gênero que mais comete suicídio por causa dessa repressão dos sentimentos. Então, ele não pode demonstrar quem ele é, não pode demonstrar sentimentos e acaba se tornando muito mais agressivo, matando e morrendo muito mais. Em questão dessa masculinidade tóxica também tá aquela coisa de que o homem ele é o provedor. Então, nesse caso, é a pessoa que precisa ter a renda primária, que precisa ganhar mais dentro de casa, trabalhar mais. E quando a gente tem estruturas familiares em que as mulheres ganham mais, em que as mulheres exercem esse papel, os homens acabam sendo colocados num julgamento ou, enfim, não aceitam estar em relacionamentos desse tipo. E isso também é estrutural, porque vem muito dessa questão do poder que foi colocado em cima do homem, das responsabilidades que foram colocadas em cima dos homens pela estrutura. Então, dando alguns exemplos que estão relacionados com esses itens aqui. Quando a gente entra numa loja de brinquedos, um lado ele está cheio de bonecas e brinquedos cor-de-rosa, e o outro lado ele é todo colorido e cheio de brinquedos criativos, isso é estrutural. Por quê? Porque a gente está colocando com o que aquela criança pode brincar e possivelmente o que ela vai querer ser quando ela crescer. Uma criança que só brinca com um certo tipo de coisas, que não desenvolve outras vontades, por exemplo, ela dificilmente vai querer ser algo que ela não identifica, que ela não se identifica, que ela nunca brincou com. Então, isso é muito bizarro. Eu odeio entrar em loja de brinquedo. Porque é muito chocante, do tipo, é totalmente um lado rosa, bonecas, e outro lado, tipo, meu Deus, olha aqui, tu pode ser um astronauta, montar o que tu quiser, enfim. Então, é triste. Outro ponto é, por exemplo, o que eu já citei, quando um casal engravida e o homem cis ele ainda é usado por ajudar a mulher, enquanto ela precisa cuidar da casa, da criança e muitas vezes do próprio marido. E nesse caso, tem também, por exemplo, quando é um pai solo, aquele homem também ele ainda é usado, porque, meu Deus, como assim tá criando uma criança sozinho? Ele é o máximo, do tipo, ok, mas por que quando é uma mãe fazendo a mesma coisa, ela não é o máximo, ela tá fazendo mais do que a obrigação, ela não tá fazendo mais do que a obrigação dela? É por causa dessa visão de, tipo, o que o homem deve fazer e o que a mulher deve fazer. E um outro ponto, saiu uma pesquisa no final de 2019, realizada por uma consultoria, e apenas 13% das empresas têm CEOs mulheres. Ou seja, nós mulheres somos mais da metade da população brasileira, mas a gente ocupa 13% dos cargos de presidência. Isso em 2019, porque se a gente for pegar os dados de 2018 e 2017 é menos de 10%. Tem até uma pesquisa de um outro lugar, acho que é nos Estados Unidos, que saiu uma pesquisa que estava do tipo, existem
tem mais presidentes de empresas com o nome John do que presidentes mulheres. Ou seja, tu tem mais Johns na presidência de empresas nos Estados Unidos do que tu tem mulheres na presidência de empresas. Então, é do tipo... E esses dados, eles não melhoram de ano a ano, sei lá, é 1, 2% no máximo. Então, isso também é algo estrutural, porque é algo que não representa a sociedade como ela é e não representa a evolução que a gente está tendo em relação a direitos das mulheres. E trazendo um pouquinho para a área de tecnologia, então, como é que essas coisas elas se representam, né? Então, dentro da área de tecnologia, a gente tem o estereótipo de que a área de tecnologia é algo para homens e que isso torna mais difícil entrar e se manter na área quando o perfil está longe desse estereótipo. Então, por exemplo, uma mulher, quando ela é muito bonita, é do tipo, nossa, mas tu é bonita e tu sabe codar? Que mulheres são para áreas de humanas, que homens sabem mais de tecnologia e todas essas coisas. Então, existe esse estereótipo muito forte em relação à área de tecnologia. E não são todas as áreas que têm isso. Então, acho que isso é um agravante em relação à nossa área e que está bastante relacionado com várias coisas que a gente falou no outro slide, né? Tem também a parte do encaixe forçado. Então, quantas vezes vocês conhecem mulheres da área de tecnologia que elas precisaram aceitar certos preconceitos para conseguir se encaixar no time ou na empresa que estão trabalhando, assim. Esse item é até gatilho para mim. Porque, tipo, eu passei por isso muitas vezes, assim, de, sei lá, eu não podia rir alto, sabe? Porque, na área escandalosa e não sei o quê. Enfim, às vezes até acabar rindo de uma piada muito idiota de algum homem só pra, tipo, não ficar, a Inajara tá de TPM, ou a gente não pode brincar disso perto da Inajara e tal. Então, é um encaixe forçado. Que muitas vezes a gente precisa fazer, né? Por isso que eu acho que é bem importante o item que a Amanda falou também, de estar em um lugar que faça bem para si e conseguir, tipo, se tá com a dúvida de algo, uma coisa que funciona muito comigo nos últimos anos, assim, eu tô com uma pulguinha atrás da orelha de, será que essa situação não foi legal? Ou, será que isso aqui que aconteceu não foi tão legal? Eu vou lá e compartilho com alguém. Geralmente, se eu falo alguma coisa que não é legal, outra pessoa vai dizer, sério que te falaram isso? Nossa, mas essa pessoa é muito escrota. E aí tu vai confirmar que, tipo, não é nada contigo, não é tu que tá com problema, não é tu que tá vendo onde coisa onde não tem. É realmente uma situação que não deveria estar acontecendo, uma situação que, enfim, não é legal. O outro item dentro da área também de tecnologia é a falta de representatividade, que faz com que poucas mulheres se interessem pela área e também faz com que as mulheres sejam prejudicadas nesse sentido, pois elas vão estar sendo contratadas, desenvolvidas e avaliadas por homens. E quando a gente tem esse contexto de que a gente vai estar sendo avaliada, contratada e desenvolvida por homens, pode gerar injustiças. Pode não, né? A maior parte das vezes acaba gerando essa injustiça. Porque a gente tem, por exemplo, vieses de semelhança, vários vieses que faz com que, tipo, se tu identifica mais com aquela pessoa, tu vai desenvolver algo mais de acordo com aquela pessoa, que é a famosa broderagem, né? A broderagem existe bastante, a gente precisa ter aí a sisteragem também, ou mais conhecido como sororidade, né? Um outro item em relação à área de tecnologia é a parte do trabalho dobrado. Porque muitas empresas de tecnologia, elas exigem que as pessoas trabalhem além dos seus horários e que elas façam além do seu trabalho. E considerando a tripla jornada de trabalho, que a gente já falou no outro slide, que principalmente no Brasil acontece bastante, isso faz com que a realidade ela seja ainda mais complexa para, por exemplo, mulheres mães, gestantes com deficiência. Porque aquela pessoa, se ela não estiver fazendo aquilo que a empresa quer, é como se ela não servisse. E quando a gente coloca isso dentro do contexto de mulheres, existe muita situação de, tu vai fazer uma entrevista e, mas tu é mãe, por que tu vai deixar a criança quando, sei lá, der um bug em produção? E só que, tipo, o homem, ele também pode ter um filho, mas ninguém vai fazer esse tipo de pergunta. Ou a questão de mulheres gestantes, dificilmente mulheres gestantes são contratadas, ou até mesmo o fato de, não vou contratar essa mulher porque ela pode engravidar.
ou depois que essa mulher tem o filho, muitas vezes é demitida. Então, eu acho que essa questão do trabalho dobrado, considerando o perfil das empresas de tecnologia, de algumas empresas de tecnologia que precisam fazer hora extra e, enfim, aquele trabalho que ninguém deveria ter que fazer, assim, mas acontece bastante. Eu acho que é algo prejudicial para a questão das mulheres, assim. Então, isso é um pouco de como que isso se aplica. Não vai ser em todos os contextos que isso vai se aplicar. Também não é todos eles de uma vez só, dependendo de onde tu vai estar, com quem tu vai estar. Mas eu acho que são realidades que ainda estão presentes dentro da área de tecnologia e que vem muito dessa questão da estrutura. Então, mulheres unidas, juntas somos mais fortes. Então, o que a gente pode fazer como mulheres para conseguir apoiar outras mulheres e para conseguir, aos poucos, ir quebrando essa estrutura e fazendo com que juntas a gente consiga, pelo menos onde a gente está, criar ambientes melhores para outras mulheres e por onde a gente passa, a gente consiga deixar um pouquinho dessa dúvida, dessa pulguinha atrás da orelha aí sobre se as empresas estão ou não estão replicando certos preconceitos. Então, o primeiro ponto é: seja uma mulher que levanta outras mulheres. É muito importante, se você trabalha com outras mulheres, reconhecer o trabalho dessas mulheres. Estou falando mulheres várias vezes. Dê feedbacks positivos e construtivos para apoiar a jornada. Então, é muito importante que, do tipo, tô trabalhando aqui com a minha colega, ela fez uma coisa muito legal, só que, do tipo, na tua cabeça, pô, mas para ela é óbvio, sabe, que ela manja disso. Porque ela sabe, ela tá trabalhando. Não, não é. Ela deve estar naquele momento sentando ali falando: meu Deus, essa solução que eu fiz aqui é uma bosta, não funciona. E aí tu vai lá e fala: amiga, esse código que tu fez tá maravilhoso, continue assim, tu vai estar motivando aquela pessoa, sabe? Ou então levar feedbacks construtivos também, não feedbacks negativos, construtivos. Tal coisa que tu fez, achei legal, mas tu tinha pensado em, de repente, fazer do jeito Y, vamos fazer isso aqui juntas da próxima vez. E, tipo, trocar mesmo, sabe? Então, e outro ponto é: se você é mulher em cargo de liderança, contrate e desenvolva outras mulheres. Nas empresas que eu trabalhei, algumas que eu conheço, geralmente quem são as pessoas lideranças, gerentes de projetos, coisas do tipo, são as pessoas que estão responsáveis por contratar outras pessoas. Busquem intencionalmente contratar outras mulheres, sabe? Vai no LinkedIn, pede indicação, esse tipo de coisa. Eu vi que rola uma troca bem legal ali no grupo do WhatsApp até, de algumas pessoas de recrutamento, pedindo indicação e tal. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Tipo, se é uma mulher em cargo de liderança, dá oportunidade para outras mulheres estarem ali também, conseguirem entrar e se desenvolver, principalmente para júniors, como a Amanda falou. Então, acho que é muito importante isso de tanto apoiar colegas que você já está trabalhando, quanto dar oportunidade para outras mulheres que estão buscando. Um outro item é: diga não à competitividade feminina. Então, uma outra coisa da estrutura aí é que nós mulheres, a gente foi ensinada desde sempre a competir umas com as outras, né? Então, julgar a roupa da amiga, julgar, enfim, várias coisas aí que não são legais. E isso acaba refletindo também na nossa carreira, né? Então, é importante a gente enxergar as nossas colegas não como rivais, mas sim como companheiras. Então, do tipo, entrar uma mulher nova no time, ao invés de, tipo, você tentar disputar espaço com aquela pessoa dentro do time, de puxar ela junto, de ver como que vocês juntas podem, tipo, se apoiar outras pessoas dentro da empresa também. Então, eu acho que, tipo, isso é uma coisa que é muito daquele primeiro pensamento, sabe? Tipo, acontece algo, daí teu primeiro pensamento pode ser, tipo assim: mas já é difícil pra mulher aqui, vai entrar mais uma, vai ficar mais difícil pra mim. Aí tu pensa do tipo: mas isso que eu falei não é legal. E o que tu vai fazer a partir disso, sabe? Porque o primeiro pensamento, ele tá enraizado na gente. A gente muitas vezes não vai ter como negar ele. Mas qual vai ser o segundo pensamento que tu vai ter em relação àquilo, sabe? Então, eu acho que é isso. E o terceiro item é: quebre o ciclo e não reproduza o machismo. Então, uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que mulheres não são machistas. Porque o machismo, ele é uma questão de poder. Então, o que o homem acha que pode mais do que as mulheres.
e o que aqueles homens estão exercendo dentro da sociedade que as mulheres não conseguem exercer, ou que elas não têm espaço para isso. Então, o que a gente faz é que a gente acaba reproduzindo o machismo, que a gente mesma vive, e que a gente também faz parte da sociedade, então a gente também aprende dessa forma. Mas nós mulheres não somos machistas. E a gente precisa aprender mais sobre o que significa machismo, o que é feminismo, quais os diferentes tipos de feminismo, onde que eu me encaixo, para conseguir acolher outras mulheres e para que a gente consiga quebrar esse ciclo. Porque no momento que a gente consegue se identificar dentro desse grupo, consegue se identificar dentro desse movimento, entender o que faz mais sentido para si, entender também o que significa essa estrutura que me tira oportunidades e que faz com que eu ache que eu sou menos, sendo que eu não sou, adquirir esse conhecimento, conseguir conversar com outras mulheres e se aprofundar em relação a isso, eu acho que é uma das melhores formas de conseguir quebrar esse ciclo. Para a gente conseguir se fortalecer e para a gente parar de reproduzir certos machismos que a gente, enfim, aprende, vê e tal. Então, acho que é legal também, tipo, sempre que alguém te dá um feedback em relação a algo sobre, mesmo que seja vindo de uma outra mana, tenta entender o que aquela pessoa está querendo te dizer, se tem algo que tu pode tirar daquilo ali, porque é bem importante que a gente também consiga quebrar esse ciclo. É isso. Vou tomar uma água. Aqui tá minhas redes sociais, meu Instagram, meu Twitter, meu e-mail, o LinkedIn também. Eu tenho que me acostumar a botar o LinkedIn nas redes sociais, porque eu comecei a usar o LinkedIn faz pouco tempo. Então eu ponho aqui o quê? Mais as redes sociais da zoeira, né? Mas sigam no LinkedIn também. Esse é meu e-mail, qualquer coisa que vocês queiram conversar, se aprofundar, feedback, não entender alguma coisa que eu falei, discorda de mim. Estamos aí para isso. E acho que é isso aí. Show, Ina. Muito boa apresentação. Parabéns. Vou abrir aí para as gurias, se tiverem alguma coisa para perguntar, para complementar. Esse chat.